Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Bom, queridos, antes de passarmos para aquela matéria que foi lá na plataforma, que se chama Los Artículos, vamos dar uma mirada, uma olhadinha naquela anterior dos pronomes pessoais. Eu percebi que alguns alunos, quando me enviaram a foto com os exercícios feitos, houve um pequeno erro na hora de conjugar. Meus queridos, pronomes pessoais são aqueles pronomes em que existem em português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em espanhol segue a sequência. Eu, tu, ele, usted, nós outros, vós outros, eles, os deles. O que você tem que prestar atenção é que existe uma ordem para conjugá-los. Se eu estou na primeira pessoa, que em português é eu e yo em espanhol, eu tenho que ter essa sequência. Yo soy. Se eu conjugar a segunda pessoa do verbo ser, tu eres. Se eu conjugo a terceira pessoa do singular, que é ele e usted, eu tenho que colocar o eis. Não tem como. Nós outros somos, os outros sois, eles, ustedes são. Assim como em português, o verbo e o pronome pessoal caminham junto. Você diz eu sou, ela é. Em português, nós somos. Então aí tem uma concordância entre o pronome pessoal e o verbo ser. Eu voltei para que você percebesse. Então você olha lá no exercício que você fez semana passada, se você conjugou corretamente. Tem que ser nessa ordem. Por isso que a professora colocou dessa maneira, Joe ao lado do sou e assim por diante, ok? Muito bem, então hoje nós vamos ver aquele exercício lá da plataforma que você copiou. Pega o seu caderno e acompanhe com a professora. É um exercício, é um conteúdo muito tranquilo, muito fácil, não tem dificuldade. Em português, quando você aprende os artigos, você aprende o, a, os, as. Você tem o singular, você tem o feminino, plural, masculino, correto? Em espanhol, eles mudam de nome porque está na língua espanhola, não é? Los artículos definidos, que em português os artigos definidos. Então lá você copiou ele, lá, los e las. O que você tem que prestar atenção aí, que o ele é como se fosse o em português. Então, se eu tenho um substantivo masculino no singular, eu vou usar o ele. Aqui eu coloquei dois exemplos. El libro e el perro. Queridos, livro, o livro e o cão, o cachorro. Então, aqui eu tenho dois substantivos masculinos. Eu vou usar o ele. Mais embaixo eu tenho o lá, que já é para o substantivo feminino singular. Coloquei o exemplo, la casa, ou la chica, que é a menina. E embaixo eu coloquei a tradução. Se eu fosse usar a casa para o português, eu usaria o artigo a casa ou a menina. Não é fácil? Bem tranquilo? Eu tenho los, que em português representa o nosso os. Então eu tenho que ter o substantivo masculino no plural. Aí eu coloquei livros, los livros. E coloquei um outro substantivo masculino no plural, los quadernos, que é os cadernos. Aí embaixo coloca a tradução, os livros, os cadernos. Não é assim que você iria nomear em português? E las, que é para as. Então eu coloquei las casas e las chicas. Mas se eu trago para o português, as casas e as meninas. Então, o que você tem que prestar atenção aí, meu querido, meus queridos, são na hora do substantivo masculino singular. Porque ele que muda, ele é o o. Agora lá, a, las, as e los, os. Aí fica mais tranquilo. Então, lá na plataforma, foi um exercício que eu coloquei as palavrinhas com um tracinho na frente para você colocar se é ele, se é lá, se é los ou se é las. Ok? Então, pega lá seu exercício, dá uma olhada, faça o exercício com calma, com tranquilidade e assista a videoaula se precisar mais de uma vez. E se tiver dúvidas, vocês sabem me encontrar, onde me encontrar lá no grupo. Um beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Hasta luego.